de qualidade, 4 cavalos muito machadores, muito representativos, entendendo o primeiro cavalo aqui sendo a referência pelo gesto de marcha, pela naturalidade, pela coordenação, pela estabilidade, consequentemente o cavalo de melhor montada do campeonato, adestramento, cavalo que a gente monta com muita facilidade, cavalo com uma leveza na condução, com transições muito suaves, o segundo se aproximando sempre pela distribuição dos apoios, o terceiro cavalo também machadão, mas já com pega um pouco maior no anterior, e o quarto cavalo um pouco mais precou em relação ao gesto, cavalo que nos agradou muito pela qualidade da montada, mas já não tem a qualidade do movimento dos cavalos à frente, é a amplitude, a elasticidade, até a distribuição dos apoios. Então, o cavalo que ficou devendo um pouquinho mais em relação ao turdilho, principalmente pela qualidade do trabalho da perna em relação ao animal de trás, a frente ainda um pouco mais sustentada em relação ao animal de trás, que já espichou um pouco mais, debruçou um pouquinho mais, então faltou um pouquinho mais de reunião, subiu um pouco mais o movimento de anterior e já tendeu a encurtar um pouquinho mais a passada. Então o cavalo à frente ainda mais elástico, ainda mais amplo, ainda mais estável, abrindo mais a passada em relação ao animal de trás, por isso também a definição. Segundo e terceiro, aqui duas posições, onde o segundo cavalo já leva vantagem na naturalidade da distribuição dos apoios, o gesto de marcha é ainda melhor em relação ao animal de trás, porque ele ainda tem a distribuição a seu favor, é um pouquinho mais natural. O cavalo de trás, na marcha em rédea livre, já pecou um pouquinho mais a distribuição dos apoios, já não teve a manutenção do gesto, e quando a gente observa na reunião, ainda traz um pouco mais para baixo da perna. É só a gente observar, traçar uma linha da nádega ao solo, o castanho trabalhando mais engajado, e o cavalo de trás já carecendo um pouquinho mais de engajamento, já tendendo a atrasar um pouquinho mais o trabalho do posterior e já subindo um pouco mais o joelho, como vocês podem observar. Então a tração já ficou um pouquinho mais dianteira, e então o cavalo à frente já melhor no trabalho de posterior, melhor no equilíbrio corpóreo, na montada ainda as transições um pouco mais suaves, na montada também todos os dois penalizados um pouquinho pelo adestramento, o cavalo castanho já pesa um pouquinho mais na frente e o cavalo turdilho de trás já está simétrico na boca, ele já pesa mais o lado esquerdo em relação ao lado direito, ele está escorado na rédea esquerda, então já não está com a retidão do cavalo à frente, já está um pouquinho mais escorado, mas está mais reto, está mais direito em relação ao animal de trás, porém os dois penalizados na condução e os dois penalizados também pelo adestramento, mas sempre valorizando o gesto, valorizando a coordenação, a amplitude, na marcha rédea livre, aí a gente consegue observar o castanho com a manutenção um pouco melhor da distribuição dos apoios, por isso foi a definição. E o primeiro com o segundo, o primeiro, como disse, o cavalo de melhor gesto do campeonato, ele ainda tem a distribuição melhor e principalmente a coordenação de movimento. Notem que o cavalo de trás na curva ele já tenta dar um pulinho no anterior em função da coordenação, já pega um pouquinho da coordenação do trabalho do anterior. O joelho já sobe um pouquinho mais, a frequência aumenta um pouquinho e aí já tende a pecar na coordenação e peca no equilíbrio quando a gente exige dos dois cavalos, principalmente quando vai mudar de lado na curva, ele tenta entrar no recurso, como vocês podem observar no momento. O cavalo à frente um pouco mais linear em relação ao animal de trás, a chegada ao solo é mais suave, a coordenação de anterior com posterior tem uma sintonia ainda melhor em relação ao animal de trás, ele ainda tem a seu favor a estabilidade da região das suas espadas, trabalho de posterior é muito bom nos dois cavalos, aí não vejo diferença tão significativa, mas ainda assim pelo gesto mais completo em função da coordenação, da chegada do anterior ao solo, e quando a gente monta, aí a grande diferença significativa, a leveza da boca, a facilidade na condução, de fazer transições, o cavalo, vocês podem observar, pode soltar a boca, pode apoiar, ele não altera a sua dinâmica, não altera o seu gesto de marcha, então complementa a qualidade da montada, a facilidade de condução, a equitabilidade, a leveza e o adestramento, valorizando o melhor gesto do campeonato também, por isso foi a definição dessas duas colocações. Parabéns aos apresentadores proprietários.